Olá, meus amigos, cá estou eu, comecinho de semana, finalzinho de mês, né? Segunda-feira de junho, ensolarada. E eu quero falar um pouquinho de como foi a nossa experiência semana passada, né, no show do Roberto Carlos lá no Clube Atlético Paulistano, né? O clube vive uma ótima fase, está bonito, né? O clube cada vez mais valorizado, as pessoas têm um carinho. Meu pai, por exemplo, é sócio, adora o clube, né? E está muito bonito mesmo. Mas eu acho que houve um erro estratégico de fazer um show desse em junho, né? Em junho, quando você sabe que vai estar um frio danado, né? E nesse caso estava 10 graus, né? 10 graus à noite, num descampado, né? O show foi num palco que montaram no campo de futebol do clube, né? Então vocês imaginam o frio que os velhinhos passaram, né? A gente estava lá todo mundo apertadinho, né? Não conseguia nem movimentar direito, né? E um frio, um vento, né, gelado, né? E a gente tentando resistir aos momentos do show. O show foi muito frio também, né? O Roberto, o maior artista brasileiro de todos os tempos, né? E eu tenho grandes recordações das músicas do Roberto, dos momentos que eu tive viajando com meus pais, quando a gente ia para Barretos, Bauru, né? Ou então ia para outros lugares, para Angra, tal, sempre ouvindo o Roberto Carlos. A gente, uma boa fase da minha vida, a gente ouviu muito o Roberto Carlos. Depois minha mãe deu uma enjoada, mas ficou no nosso coração. Então a gente ia muito e na nossa memória, né? E eu trouxe isso até hoje e adoro. Tem por exemplo umas 20 músicas do Roberto que eu adoro, umas 4, 5 que eu considero obras-primas, né? E outra vez, detalhes. Nossa, tem tanta coisa bonita do Roberto, mas a gente tem que saber a hora de parar, né? Eu sei que o Roberto não faz por dinheiro, óbvio que não, mas faz porque gosta e precisa para movimentar o corpo dele e o ego, para viver, né? Para se sentir útil, para se mostrar útil, e isso é digno, todo mundo tem essa necessidade. Mas, coitadinho, ele não tem mais condição nenhuma, viu? Tava lá ele, coitadinho, apertado, completamente encolhidinho, né? De Charlie, naquele fio danado, né? E você vê que não são só os 82 anos que ele carrega, né? Ele carrega também uma quilometragem muito grande, coitado. Perdeu 2 filhos, né? Ana Paula, que era filha através da esposa dele, mas que ele assumiu. E o Duda, por quem ele era apaixonado, né? E houve aquela coisa, aquela tragédia, aliás, várias tragédias com o Dudu, um cara que foi meu amigo no fim, foi meu amigo durante muito tempo, mas a gente era amigo da escola, se afastou e de uns 15 anos para cá a gente tinha voltado, e a gente se falava direto, eventualmente a gente ia almoçar, né? Ele era muito bacana, muito engraçado, um cara que enxergava a vida através de uma ótica muito positiva, né? O Gugu foi uma lição de vida para todos nós, o Dudu, né? Porque ele coitadinho, né? Passou por tudo de ruim, né? E foi resiliente, levava as coisas de uma forma leve, tirava sarro da própria deficiência dele, né? Ele falava, Zé, quanto tempo faz que eu não te vejo? Eu falei, pô, você não enxerga, Dudu. E é uma pena, viu? Mas o Roberto, coitado, não tem mais a menor condição, né? Então o show dele também é mal concebido, é mal produzido. Primeiro que ele fala, os melhores músicos, os meus músicos são os melhores. Não é verdade, né? Eu costumo dizer que música é como medicina, né? Você tem várias linhas da medicina, né? Então você tem aí ortopedia, você tem neurologia, você tem cardiologia, tem centenas de ramificações da medicina e da música também, né? E não tem melhor músico, não é uma competição como é no esporte, nada disso, né? E normalmente um ortopedista ou um músico de rock não faz a mesma coisa que um músico de pop e não consegue tocar samba como um músico de samba e de jazz e assim por diante. Isso é natural. É natural. E os músicos dele, especialmente, não tem nada de virtuosos, nada de sensacionais, não tem, pelo contrário, né? São músicos velha guarda, né? Aqueles músicos que fazem tudo muito certinho, metrônomo, cumprem a regra, mas sem grandes ousadias, né? Então os arranjos são bonitos, bem feitos, mas aqueles arranjos lá de trás, né? De 40 anos atrás, e não muda. E a forma do Roberto é essa daí, né? São músicos que eu nunca, por exemplo, chamaria para tocar na minha banda, de jeito nenhum. Mas nesse quadro eu acho que também faltou ao show, a quem produz o show, acho que até o Roberto que comanda tudo isso, né? Primeiro que o show demora 1h30, né? E a banda toca 40 minutos. Ela abre tocando um tempão, aí no meio do show ela toca um tempão, né? Aí vai apresentar a banda, é um tempão de embromation, né? E no final o Roberto vai embora, ela fica tocando um tempão, né? 1h40 total, né? Então o Roberto canta nesse quadro aí, no máximo, né? Não chega a 1 hora de jeito nenhum, 40, 50 minutos, né? Os sucessos dele, que é um jogo ganho, né? Então ele canta a maioria dos sucessos, mas, né, naquele friozão, faltou um pouco de fazer o pessoal dançar, um pouco de ousadia. E eu digo isso porque ele cantou, por exemplo, Calhambeque, né, que é uma música da Jovem Guarda, né? E Jovem Guarda é um ritmo que eu não gosto, mas eu já toquei em bares aí, a gente sabe o sucesso que faz, todo mundo dança, canta, né?
E seria muito bacana se ele tivesse feito isso, né? Teria sido muito bacana, porque aí a velharada ia dançar, o pessoal ia se divertir, mas não, né? Ele cantou Calhambeque, aí ele foi apresentar a banda também num ritmo agitadinho. Podia ter soltado, por exemplo, Festa de Arromba, ou um Ele é o Bom, ou outras músicas, né? Que certamente daria uma animada, né? Mas não foi o caso. O show foi muito, muito, muito frio, do começo ao fim, né? Ele tem aquela voz dele que está intacta, né? A voz dele sempre foi uma voz muito afinada, muito gostosa, muito melódica, né? Mas é uma voz linear, quer dizer, ele nunca precisou fazer grande esforço também, por isso que ele manteve a voz. Mas é isso, né? O show do Roberto, a gente sabe como vai ser o show do Roberto sempre, né? E nesse caso eu achei que faltou um pouco, a direção faltou um pouco de ousadia, né? Você fazer a vida inteira arroz com feijão, ainda mais hoje em dia que as pessoas têm os shows muito mais pensados, né? Eu acho é uma falta talvez de criatividade, de ousadia, enfim. Mas de qualquer forma, valeu a experiência, talvez tenha sido, provavelmente foi o último show que eu vi dele, não que ele vai morrer amanhã, mas acho que já já ele vai parar, né? Eu sei que ele trabalha porque gosta, mas não tem a menor condição, já já ele vai notar isso. É isso, tá bom, gente? Um grande abraço, mas de qualquer forma, vida eterna pro rei, pros sucessos do rei, né? Rei monstruoso, nosso maior artista, e músicas que vão me emocionar pro resto da minha vida, tá bom? Abraço a todos aí, tenha uma ótima semana. Valeu!